Olá, boa noite. Boa noite para quem tá chegando. Hoje eu vou estar mostrando para vocês, olha, como fazer essa unha aqui no molde F1 rápido e prático, tá bom? Você que estiver entrando, vai me informando se tá me ouvindo bem. Eu escolhi essa técnica para estar mostrando aqui para vocês, porque eu sei que muitas meninas têm dúvida de como fazer, tá? Para poder ficar embaixo direitinho, bonitinho, para ficar bem certinho na unha da cliente, tá? Sem muito lixamento, para você poder estar ganhando bastante dinheiro aí nesse final de ano, tá bom? Ó, esse aqui é o meu dedinho de treino, que eu vou estar mostrando para vocês como que eu utilizo. Isso também vai ajudar muito quem tá começando agora. Vamos esperar mais um pouquinho pro pessoal ir chegando. Enquanto isso eu vou pegando as minhas coisas aqui. A forma que eu vou estar ensinando para vocês hoje vai ser no poligel, tá bom? De uma forma que não gasta muito, você vai ter gastos bem baixos aí, para você conseguir lucrar nesse final de ano, tá? Para quem não sabe, o molde F1 ele é reutilizável, tá bom? Você não descarta ele. Então, você consegue usar ele várias vezes em vários clientes, é só você higienizar, tá bom? Então, é também uma forma bem prática de você estar utilizando. E com poligel, fazendo da forma que eu vou estar ensinando para vocês, vocês vão economizar muito produto. Então, você tem um gasto muito baixo de produto e, consequentemente, de tempo, tá bom? Que você quase não lixa. Esse desnível aqui eu já vou estar mostrando para vocês o que que é, tá bom? Vamos tá começando então. Esse aqui é um dedinho de treino, tá? Hiper realístico, tá bom? Ele é bem parecido com o dedo humano, tá? E eu vou estar mostrando para vocês como é que eu faço, tá bom? Para treino de controle de produto, tá bom? Então, o que que eu faço? Eu utilizo uma postiça realista, tá bom? Aqui eu vou estar utilizando aqui nesse dedo, é o número 4. Porque ela se encaixa perfeitinho aqui no leito da minha cliente, tá bom? Eu encaixo ela um pouquinho, ó. Vocês conseguirem ver a quantidade que ela entra, que é para fazer como se fosse o leito da minha cliente, para mim poder estar mostrando para vocês e assim vocês podem estar fazendo em casa para treinar, tá bom? Em questão de controle de produto. E aí é justamente por isso que dá essa diferençazinha aqui, tá bom? É por conta dessa postiça que eu ponho embaixo, tá? Que é como se fosse a unha natural da cliente. E aí, o que que eu vou fazer? Essa aqui, por ser uma postiça realista bailarina, eu vou estar cortando ela
para fazer como se fosse a unha natural da cliente, tá bom? Então, vou estar segurando ela aqui, ó. Que é para fazer como se fosse a unha da minha cliente. Aí, com o meu alicate, eu venho aqui, só dando uma arredondadinha aqui na ponta, que é como se fosse a unha da minha cliente mesmo, tá? Olha só. A gente não cola, tá? A nossa tip no dedo hiperrealístico. Porque se a gente cola ele, depois a gente não consegue utilizar. Foi isso que aconteceu aqui, tá? Eu não sabia. E aí, quando eu fui fazer minha primeira vez nele, eu colei. E aí, deu errado. Tá bom? Então, eu acabei danificando. Então, para poder utilizar, você tem que fazer dessa forma. Porque dessa forma, o dedo hiperrealístico, ele é um pouquinho caro, tá? Então, não compensa se você paga caro no dedo para depois você não conseguir utilizar mais, tá bom? Então, dessa forma, você consegue usar quantas vezes você quiser. Igual aqui, ó. Com essa unha aqui que eu fiz, tá bom? Depois é só você retirar, tá bom? E aí, na unha da minha cliente, eu preciso tirar essa oleosidadezinha. Então, eu vou vir com a minha lixinha fina para poder estar fazendo umas ranhuras, tá? E eu tenho que segurar ela aqui para ela não sair. São leves ranhuras para não danificar o leito da minha cliente, tá bom? Esse é o tanto do leito da minha cliente. Feito isso, depois de eu estar fazendo a preparação da lâmina da minha cliente, eu vou começar a preparar o meu molde F1, tá bom? Fiz a preparação no leito da minha cliente, higienizo, coloco o molde. Pera aí, gente, rapidinho. Faço a preparação na lâmina da minha cliente com o cleansing, com desidrate, tá bom? E feito isso, ali eu não vou passar, tá bom? Porque é uma tip, tá bom? Se eu passar, acaba estragando a minha tip. Eu vou estar usando aqui um gel clear ou um gel base, depende muito da marca que você vai estar utilizando. Depois de você estar desidratando essa lâmina, você vai estar passando o desidrate, o prime, tá bom? E aí depois você vai vir com uma camadinha bem fininha do seu gel clear ou do seu gel base, tá? Vai depender da marca que você tá utilizando. Então, aqui eu vou estar passando somente o meu gel base. Que no meu caso aqui, porque eu uso a VEF, eu posso estar utilizando o meu gel clear, tá? Que ele adere normalmente, tá bom? Uma camadinha bem fininha que é pra ele poder aderir, tá bom? E vou levar pra minha cabine. 30 segundinhos, tá? E aí, esse poligel aqui é o poligel que eu vou estar utilizando,
que é essa corzinha aqui que eu utilizei, que é um tom bem rosadinho, tá bom? Eu botei aqui no potinho porque o meu poligel tava acabando, então eu retiro todo o poligel, tá? Do meu potinho, do meu frasquinho. Eu vou pegar uma quantidadezinha aqui do meu poligel. Enquanto a minha lâmina tá lá na cabine secando, eu vou preparando aqui no meu molde, tá? Eu esqueci de mostrar pra vocês. Eu já tinha escolhido o meu moldezinho. Deixa eu só pegar um aqui igual pra eu poder mostrar pra vocês, tá? O molde que eu tô utilizando é esse aqui da Missônia. Tá no formato quadrado. E o que dá naquele moldezinho lá, que é da Postiça Realista, é o número 6. Tá? E aqui eu vou estar mostrando para vocês como que a gente faz para estar escolhendo o moldezinho para a lâmina da sua cliente, tá? Essa aqui é uma lâmina bem estreitinha, então o que que eu preciso fazer? Eu preciso encostar aqui de um lado, ele não vai colar igual uma postiça, tá bom? Ele tem que ficar um espacinho, tem que sobrar um espacinho. Então, eu vou encostar aqui de um lado e vou ver do outro lado a quantidade que ele sobra. Ele precisa sobrar um espacinho porque a gente não encosta quando for aplicar nem de um lado e nem do outro. A gente tem que estar centralizando, tá bom? Por quê? Quando eu virar aqui, vocês vão entender. Quando eu viro aqui, deixa eu pegar esse aqui só para vocês verem melhor. Essa aqui é a postiça realista número 4, tá? Que eu tinha cortado ali antes. Quando eu encaixar essa unha da minha cliente dentro do meu molde, ela precisa ficar com esse espacinho, esse vãozinho entre a unha natural da minha cliente e o molde. E é nesse vãozinho é que vai ficar o produto, tá bom? Então aqui tá um segredo de milhões que ninguém te conta, tá? Então você não encosta justamente o produto encaixadinho assim, olha. Você não faz isso aqui, ele fica um vão, tá bom? Ele não encosta assim, tá? Ele fica um vão assim, da sua unha, da unha da cliente no caso, pro molde, tá bom? E justamente por isso a gente tem que pegar um númerozinho um pouquinho maior, tá bom? Que é pra justamente nesse vão ficar a unha da sua cliente, ficar o gel na unha da sua cliente, tá? Então, esse daqui é o molde que eu vou estar preparando aqui para a unha da minha cliente. E aí, só com esse pouquinho de produto que eu coloquei aqui, eu vou modelando ele. E aqui na área da minha cutícula, eu vou deixando bem pouquinho produto, tá bom? Eu preciso ver qual vai ser o tamanho do meu alongamento, do alongamento que a minha cliente escolheu. Então, a partir daí, eu vou ver aqui nessas linhas qual é o tamanho que eu vou estar colocando, até onde eu vou estar esticando o meu poligel, tá bom? Isso daqui ajuda muito quem tá iniciando, porque o poligel, ele não escorre, tá bom? Então, você tem essa facilidade de você estar trabalhando, para quem ainda não domina o controle do produto. E aí, aqui, ó, você tem que olhar nas laterais como que tá ficando de produto. Você precisa ver se tá faltando produto. Se tiver faltando produto, você vai vir empurrando aqui, olha. Tá bom? E vem esticando ele. Você não pode ver uma pontinha transparente, tá? Se você ver uma pontinha transparente, você vai vir tampando.
com a mãozinha bem leve, que é para você não arrastar o produto em si, é para você nivelar ele, tá bom? E aí você vai olhar assim, ó, para você ver a espessura, tanto de produto que tem. E aí você vai nivelando ele. Aqui na área da cutícula você deixa ele bem fininho, para quando você adaptar na unha da sua cliente, essa área quase não ter um alto relevo, tá bom? Você já vem acertando aqui, que é para quando você for lixar, você ter bem pouquinho produto pra tá lixando, tá bom? Olha o tantinho de produto que tem bem pouquinho. E aí agora, eu vou tá vindo adaptando aqui na unha da minha cliente. Eu vou colocar sempre lá próximo da área da cutícula pra baixo, que é pra não tá dando ar, tá bom? Dou uma leve apertadinha e levo pra minha cabine. Como eu tô com a minha cabinezinha aqui de mão, vou levar ela aqui pra minha cabine. Antes de eu levar pra cabine, dou uma olhadinha, olha, dos dois lados pra ver como que ela tá? Aqui é porque a unha de baixo, a tip, ela levanta um pouquinho, tá? Então, ela vai dar esse alto relevozinho. Você vai segurar porque senão a tip levanta. Pra não dar ar e leva pra cabine. Pra ela dar uma pré-secagem. Vira ela de cabeça pra baixo pra você ver como que tá. E aí, você vai vir acertando ela aqui. Olha a espessura dela como é que tá. Aqui é porque é a tip, tá? E aí, você vai levar pra cabine pra cura total. Você pode deixar ali uns 2 minutinhos, que é o tempo de cura do poligel. Esse que é mais pigmentado, tá bom? A maioria dos poligel, tá, tem esse tempo de cura. Agora vamos lá, deixa eu tirar alguma dúvida de vocês. Quais dúvidas que vocês têm? A maior dúvida das meninas geralmente é como que fica por baixo, né? Como vocês viram ali, eu fazendo a aplicação, fica bem pouquinho, tá bom? Porque eu ponho uma camada muito fininha. Então, não tem a necessidade de estar lixando muito, que a gente vai fazer mesmo é nivelar, tá bom? Aqui por debaixo, e por isso que ela fica com esse acabamentozinho assim, bem fininho. Então, se não tá polimerizando direito, provavelmente é a sua cabine. Aí tem que dar uma olhadinha para ver quantas LEDs tem a cabine. Tem que dar uma olhadinha na validade, que às vezes as LEDs às vezes não tá funcionando, às vezes pelo tempo de uso, né? Geralmente com uns 2 anos mais ou menos, ela começa a ter algumas LEDs que começam a parar. Bom, saiu da cabine, a única coisa que a gente vai fazer, não vai presilha, não vai pinça, a única coisa que a gente tem que fazer é só apertar aqui, ó, um pouquinho o nosso poligel,
e ele começa a se soltar. Aqui tá saindo porque é tip, tá? E olha só como que ele já sai. E aí, a única coisa que a gente tem que fazer na nossa cliente é só lixar essas pontinhas aqui, ó. Tá bom? E aqui na área da cutícula. Vamos lá, então. Esse moldezinho é só você higienizar, tá com álcool 70. E tá pronto pra você utilizar em teu cliente. Eu vou estar tirando aqui a camada de inibição. No poligel, no molde F1, aliás, não tem camada de inibição em cima justamente por conta do molde, tá? Então, ele só tem mesmo embaixo. Essa camadinha de inibição. Então, a gente só tira aqui embaixo. E aqui na área da cutícula, aqui em volta. Tá? A gente vai vir com a nossa lixinha 100-180 para desgaste. Tá? A gente vai fazer aqui um lixamento de ponta. Do ladinho mais grosso da sua lixa. Aqui vamos fazer a nossa parede lateral somente para tirar esse alto relevo. A nossa linha lateral. Parede lateral do outro lado. Linha lateral. Linha lateral, para quem tem muita dificuldade, gente, de estar fazendo uma unha quadrada perfeita, linha lateral é justamente essa linha aqui, ó, que segue a metade do dedo da cliente, tá? E ela vai seguir justamente essa lateralzinha aqui, tá bom? Que é onde começa o nosso ponto zero. Então, você só vai dar continuidade, tá bom? Isso aqui é a nossa parede. Então, parede assim retinho, linha lateral assim, tá bom? Então, você só vai seguir aqui do nosso ponto zero para a borda livre. Olha só como é que ela já fica perfeitinha. Então, não tem muito o que fazer, tá? Não tem muito lixamento. Aí, olha aqui, ó, como é que ficou. Eu vou segurar aqui pra vocês verem como se fosse a unha da cliente. Olha a quantidade de produto que tem. Então, é bem pouquinho, tá? Que eu vou estar passando a minha broquinha, só pra poder estar nivelando aqui, ó, nessa área aqui, que é com a... Vou estar nivelando o produto aqui, ó, que tem bem pouquinho com a unha da cliente. É aonde ele vai fazer isso daqui. É isso daqui que as clientes querem. Elas não querem um alto relevo, até porque quando a unha começa a crescer, isso começa a incomodar, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer é justamente tirar esse alto relevozinho. Vou estar segurando assim, porque aqui é na tip, tá? Na postiça, aliás. E vou estar passando aqui, ó, bem de levinho com a minha broquinha. Em 45 graus, tá? Broca direita pro lado direito. Broca com motorzinho pro lado esquerdo, pro lado oposto, tá bom? Direita pro lado esquerdo e esquerdo pro lado direito. Olha só como é que ela já vai ficando, tá? E aí, eu já vou virar aqui embaixo e já vou fazendo o desgaste dela aqui embaixo.
Já vou acertando ela, tá? Então, vou vir com a minha broquinha aqui com bastante cuidado, só mesmo pra tá nivelando. E eu tenho que deixar uma espessura, tá bom? Aqui, é por isso que muitas meninas fazem a unha e a unha acaba se quebrando aqui no ponto zero, tá? Porque às vezes nessa limpeza que elas fazem por baixo, elas acabam deixando fino demais. Olha a espessura que eu tenho aqui, tá? E olha aqui do outro lado. Então, o que eu preciso fazer é somente isso. Preciso nivelar ela aqui de um lado ao outro. Olha só como é que ficou limpinho. Vou virar, vou fazer a troca de brocas para mim tá podendo fazer a minha curvatura. Para me acentuar ainda mais a curvatura, porque esse moldezinho ele já vem com a curvatura, mesmo que você não utilize pinça. Então, olha só como é que tá a curvaturazinha desse molde. Então, não tem muito o que fazer, tá? A gente agora vai vir com essa broquinha aqui mais grossinha. E o que a gente vai estar fazendo aqui é acentuando aqui, ó, essa curvatura, tá? Prontinho, só isso. Olha só. Aí aqui, pra mim poder estar fazendo a decoração, ou até mesmo já encerrando, passando o top coat pra finalizar a unha da cliente, eu não posso deixar com esse brilho. Se eu passar o top coat ou qualquer decoração, por ela estar assim extremamente lisa com esse brilho, acaba com o tempo soltando. Então eu preciso fazer algumas ranhaduras, tá bom? Então eu vou vir aqui com a minha lixa buffer. Posso passar do ladinho mais grossinho da minha lixa, só para tirar o brilho mesmo, tá? Para poder o produto aderir. Nesse alongamento. Vou observar para ver se eu tirei tudo. Aqui na minha área da cutícula, eu vou estar passando também. Que é pra ele ficar bem niveladinho com a minha lâmina. Vou vir com a minha lixinha fina. Vou estar acertando aqui, olha, no meu ponto zero, que essa lixa aqui ela encaixa certinho, ó. Olha só que perfeição. Vou ver do outro lado se precisa também. Aqui já tá certinho. E aqui, eu não vou tirar muito no comprimento, porque eu vou estar fazendo aquela decoraçãozinha de mármore, tá? Então, eu vou estar passando aqui para vocês como que eu fiz essa decoração aqui de mármore, linda, para você estar utilizando aí também no final de ano. Além de um alongamento, tá super prático, rápido, com acabamento perfeito, tá? Você consegue ainda entregar uma decoração top aí pro final de ano, tá bom? Vou estar retirando aqui todo o pó.
Aqui eu não posso estar deixando nenhum pó quando eu for fazer a minha decoração, tá? Justamente porque se eu não limpar direitinho, esse pó vai dar um desnívelzinho na hora que eu for fazer a minha decoração. Então, eu preciso deixar sem pó nenhum, tá bom? E aí, eu vou estar utilizando duas coisinhas para fazer essa decoração. Vou estar utilizando o gel Tones, gel pente branco da Tones, tá? E vou estar utilizando também um gel pente da Born Pret Shine. É o glitterzinho. Esse aqui é um mega brilho para dar um destaque aí na nossa unha marmorizada. E aí eu vou estar utilizando também um pincelzinho extremamente fino, tá? Para poder estar fazendo essa decoração. Ele é bem fininho. Eu vou hidratar esse pincel para ele ficar bem molinho. Eu passo o próprio cleansing. Eu uso o cleansing da VF, que é maravilhoso. E aí, ele ficando bem molinho, eu consigo ter uma flexibilidade na hora de eu fazer os meus traços, tá? Então, os traços ficam bem bonitos. Aí, eu gosto de estar utilizando qualquer superfíciezinha lisa, tá? Pra mim poder estar colocando aqui os meus produtos. E aí, eu vou te mostrar um outro segredinho aqui. Na hora que eu pegar o meu gel pente, você não vai estar utilizando o gel pente assim no pincel, porque os seus traços vão ficar grossos. Então, o que que você vai fazer? Quando a gente for utilizar, você vai vir aqui, ó, numa superfíciezinha limpa, tá bom? Lisa. E você vai retirando o excesso, porque o gel pente, ele é muito bem pigmentado. Então, você vai retirando aqui o excesso e na hora que você vai fazer seu tracinho vai sair bem fininho, bem bonito, tá bom? Então, vou deixar aqui separadinho. E agora eu vou vir com o meu top coat da VEV. Vou passar uma camadinha bem fininha. Essa camadinha fininha aqui do meu top coat, ela vai servir para fazer o meu marmorizado se abrindo. Uma camadinha bem fininha. Ó, se eu quisesse finalizar esse alongamento aqui, eu já poderia estar finalizando, tá bom? Ele já tá perfeitinho. Poderia só levar pra cabine agora. E agora eu vou fazer aquele truquezinho que eu ensinei pra vocês. Vou vir aqui passando o meu pincel aqui só numa fileirinhazinha de nada. E ele vai ficar só com um tantinho de nada aqui no meu pincel. Então, eu vou passando aqui, ó, bem devagarzinho. E ele sozinho vai se abrindo. Eu vou passando aqui de novo. A gente vai meio que dando uma empurradinha, tá? No top coat. E aí, ele vai se abrindo. Vou fazendo vários tracinhos onde eu achar que vai ficar legal esse mármore. Olha só como é que ele tá ficando.
A gente vai dando essas tremidinhas pra ele ficando com esse mármore bem bonito. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma limpadinha aqui no meu pincel pra tirar esse gel paint daqui. E vou vir só empurrando ele aqui, ó. Vou levar pra cabine agora, tá? Deixa eu só beber um pouquinho d'água. E aí, vocês estão gostando? O que vocês estão achando? Estão aprendendo muito? Depois vocês vão me falando aí o que você mais aprendeu hoje aqui nessa live. Na verdade, não foi uma live, né? Foi um aulão. Tem muitos segredos aqui revelados. 20 segundinhos. E agora eu vou pegar mais um pouquinho aqui do meu gel paint. Ó, só dei uma melecadinha. E vou passar aqui de novo pra ele tirar o excesso. E aí, vou vir aqui marcando esse mármorezinho aqui que eu fiz, tá bom? Pra ele ficar um mármore bem bonito. E aí, você vai vendo onde que tem a necessidade de você tá colocando, tá bom? Aqui já é menos tremido, mas ainda assim você tem que dar uma tremidinha pra esse mármore ficar bem bonito. Mesma coisa do outro lado, tá? Com a mãozinha bem de leve. Pra pegar só mesmo a pontinha aqui do seu pincel, tá? Vou levar pra cabine de novo. Vinte segundinhos. Vou limpar meu pincel. E agora eu vou vir utilizando o meu gel paint da Born Pret, que é pra poder realçar ainda mais. E eu vou estar fazendo o mesmo esqueminha do gel paint, tá? Boto um pouquinho aqui do lado. Como ele não é muito pigmentado como o gel paint da Tones, então a gente coloca uma porçãozinha um pouquinho maior, tá bom? Vou aqui fazendo o mesmo esqueminha. Vou pegar um pouquinho e vou arrastando aqui pra ele retirando o excesso. E é o mesmo processinho. Esse aqui. Vou colocar ele um pouquinho aqui direto do potinho, porque ele não tá ficando. Mas eu só tenho que ter o cuidado pra retirar o excesso da ponta, tá? Que é pra ele não ficar aqueles traços grossos. Eu vou seguindo mais ou menos aqui um traço que eu tinha feito inicialmente, sempre colocando em camadinhas finas, com um pincel bem leve, para que fique traços bem bonitos. Tracinhos finos, delicados. Olha só como é que tá lindo. Chega assim de pertinho pra
pra ver um pouquinho melhor. Por conta do brilho, a luz estoura. Olha só que lindo. Vamos levar pra cabine. Segundinhos, vou limpar o meu pincel. Pincel sempre limpinho antes de guardar. E agora, só passar o meu top coat. Vou passar o meu top coat, não precisa tirar a camadinha de inibição, tá bom? Vou passar o meu top coat aqui na minha área da cutícula, com cuidado para não encostar, para não dar alergia na cliente, tá? Top coat bem esticadinho. Nada em excesso. Porque se eu ponho o top coat em excesso, vocês acabam dando barriguinha no alongamento, tá? Então, o alongamento acaba perdendo toda a simetria que você fez, toda a estrutura. Olha só esse brilho. Vou virar para poder estar nivelando o meu top coat, centralizando ele. Olha só. E eu vou estar levando para a cabine. Agora, para a cura total do meu top coat. Quando sair o nosso alongamento lá da cabine, é só a gente estar fazendo a finalização com a nossa lixa de ponta. É o nosso acabamento de ponta. A gente vai estar utilizando a lixinha fina. Eu uso aqui a lixa da Rony Gil, 100-180. E eu vou estar utilizando aqui do ladinho mais fino, tá bom? Vocês gostaram, gente, dessa live? Desse aulão? Então, eu vou deixar aqui salva essa live, tá bom? Pra vocês verem depois. E eu peço vocês também que curtam, que comentem. Mesmo que você mande um coraçãozinho, coloca nos comentários o que você aprendeu. Não precisa marcar ninguém, porque quem trabalha aqui na rede social, né, a gente trabalha com engajamento. Então, mesmo que você só coloque um coraçãozinho mostrando que você gostou, dessa forma mais pessoas conseguem ver. E dessa forma também vocês me inspiram a estar trazendo mais conteúdos como esse para estar ajudando vocês. Tá bom? Então curte bastante, comenta bastante. Tem gente que não gosta de compartilhar porque tem vergonha, né? Mas curte aqui, isso aqui vai estar me ajudando a estar trazendo conteúdo para poder estar ajudando vocês, tá bom? Olha só, já tá prontinho o nosso alongamento. Eu vou estar fazendo só o acerto aqui, o meu acabamento de ponta, tá bom? Bem retinho para ficar a nossa quadradinha perfeita, do ladinho mais fino da nossa lixa, tá? Vou segurar aqui que é para a lixa não fazer isso daqui. Isso acontece não só
aqui com esse moldezinho aqui, tá bom? Mas isso acontece na unha da cliente, então por isso que às vezes vocês acabam comendo essas lateraisinhas, tá bom? Então a gente segura a unha da cliente aqui com o nosso dedão, pra a unha não bambear, não fazer isso aqui, e a gente vai estar lixando ela aqui certinho. Ó, vou dar uma olhadinha na minha lateral. Vou dar uma olhadinha na outra lateral, ver se tá certinho. Vou acertar aqui na minha linha. A outra lateral está certinha. Olha só. Olha o blique dessa luz. A luz corre nesse alongamento. E aí você vê que ele tá certinho, totalmente nivelado. Aqui embaixo, como a gente fez um lixamento aqui de ponta, a gente pode estar acertando novamente essa curvatura, só para acentuar ainda mais, tá? Só isso. Agora limpar. Tirar todo o pó. E aí, na unha da cliente, você vai estar passando o óleozinho aqui, hidratante de cutícula, tá? E pra poder esse brilho permanecer, depois de você passar o olhinho de cutícula, é só você vir aqui com o seu cleansing e passar aqui de novo em cima da lâmina, tá bom? Ele vai estar voltando com esse brilho maravilhoso, tá bom? Gostaram da live? Então é isso, meninas. Eu espero que tenha ajudado muito vocês. Que vocês aproveitem muito esse final de ano para ganhar dinheiro, para faturar. Eu sei que essa é uma época que a gente fatura mais, tá? Então aproveitem para estar utilizando esse método extensor, essas decorações fáceis, rápidas de fazer, tá bom? E eu espero vocês na próxima aula, tá bom? Beijos, até a próxima!